Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar os ciclos das políticas públicas. Nós já vimos o conceito e os objetivos, nós já vimos também os tipos de políticas públicas. Hoje nós vamos estudar o ciclo, para vocês entenderem como essas políticas elas são criadas, né, elas são formuladas e implementadas na prática, tá bom? Lembrando que aqui a gente vai fazer só um apanhado resumido aí do conteúdo e vamos seguir para a resolução de questões. Se vocês quiserem um curso aprofundado, com material didático, aulas gravadas, questões comentadas e resumo para vocês poderem revisar o conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso lá no Hotmart, onde vocês podem estar adquirindo, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, porque esse assunto aqui é um assunto um pouquinho mais extenso do que o assunto passado, com alguns detalhes aí que vocês precisam prestar atenção. Vamos lá. Políticas públicas, estudando o ciclo. Aqui você tem que entender como é formada uma política pública. Vários autores, eles se debruçaram sobre esse tema, tá? Para tentar trazer um modelo que pudesse demonstrar como funcionaria aí a criação de uma política pública. Porém, nenhum desses modelos, eles são perfeitos, tá? Nenhum deles reflete perfeitamente a realidade. Porque embora eles possam trazer uma compreensão didática do funcionamento desse processo de elaboração da política pública e implementação, na prática, o processo é muito dinâmico. Então, é muito fácil, é muito comum que esse ciclo aqui ele não seja de fato respeitado. Então, possa ser que alguma etapa não ocorra, pode ser que mais de uma etapa ocorra ao mesmo tempo, pode ser que o ciclo, a política pública ela não avance a etapa, ela pare por ali, enfim. Pode acontecer de tudo. Então, esse modelo aqui é apenas um modelo didático, tá? Que é cobrado em prova de concurso e por isso você precisa entender. Então, vamos lá. Como eu falei, existem vários autores, né, que trataram sobre esse conteúdo e existem vários modelos, né, existem vários ciclos. Porém, na prova do CNU 2024, que é o edital que eu estou me baseando, o edital ele trouxe as fases de formação de agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Então, ele classificou aí em 5 etapas, né? E por isso nós vamos trabalhar essas 5 etapas. Ah, professor, mas existem outros modelos? Existem. E eu trouxe questões aqui considerando esses outros modelos também, para a gente poder fazer aí, hora ou outra, um apontamento sobre eles. Mas o que vocês precisam entender é que, embora sejam modelos diferentes, eles servem para tentar demonstrar o mesmo processo. Então, eles são meio que parecidos. O que vai acontecer é que algum autor pode pegar uma etapa dessa e dividir em duas, ou pode pegar duas dessas e unir, virar uma etapa só. Enfim, pode trazer aí modificações, mas no geral, essa estrutura aqui tende aí a responder a maior parte das questões, tá bom? Vamos lá. A primeira etapa aqui é a formação da agenda. Gente, a agenda pública é tudo aquilo que está sendo debatido, são todos os problemas que são do interesse ou da administração pública, né, que está no poder, ou da sociedade, né? Esses problemas estão sendo debatidos e essas políticas elas acabam recebendo aí a atenção, né, dos governantes. Não necessariamente, tá? Essas políticas que estão nessa agenda, que a gente chama de agenda pública, elas são prioridades, ou elas vão de fato ser implementadas. Basicamente, elas estão tendo discussão, elas estão sendo discutidas. Então, a agenda pública define quais são os problemas tratados pelo governo. Então, tá lá debatendo, né? Tem vários problemas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos problemas relacionados ao saneamento básico, nós temos problemas relacionados à educação, nós temos problemas relacionados à segurança pública, e esses problemas eles são debatidos. Mas não necessariamente esses problemas vão ser implementados ou vão ser prioridade do governo, tá bom? Então, formação da agenda, tranquilinho, basicamente é isso aí. Quando esse problema ele passa a ser prioridade, o governo ele passa a querer implementar de fato, né, essa política ela passa para o próximo passo aqui, lembrando no modelo teórico, tá, que é chamada formulação da política pública. E o que seria essa formulação, né? Vai se pegar o problema, né, vamos pegar um exemplo aqui, problema do analfabetismo no Brasil. Então a gente vai pegar esse problema chamou a atenção, entrou como prioridade e o governo vai tentar aí elaborar uma política pública para resolver. Então, primeiramente, a gente vai ver quais são, por exemplo, as causas desse problema, quais são as características desse problema e quais são as possíveis alternativas. Então, aqui é meio que um ajuntadão, né? A gente sai pegando aí todas as causas, todas as informações a respeito do tema e quais são as possíveis soluções que a gente tem disponível para esse tema.
Então, a formulação envolve o desenvolvimento de alternativas para a solução desses problemas. Então, a gente vai, pega o problema, identifica as suas causas, suas características e vê aí as possibilidades de como a gente pode resolver. Caso tenha alguma possibilidade que seja viável, de fato, haja recurso, haja interesse, essa política pública ela passa para a próxima fase, que é a fase de decisão. Essa fase de decisão talvez seja uma das fases mais importantes, tá? Quando a gente trata sobre política pública. Por quê? É nessa fase que a gente vai definir de fato o que vai ser implementado. Os atores, né, aquelas pessoas que estão participando da política pública, que podem ser diversos, podem ter atores políticos, sindicatos, a mídia, a sociedade, enfim, é bem amplo. Esses atores, eles vão equacionar, eles vão equilibrar aí as suas opiniões, as suas interpretações, as suas vontades, né, sobre aquele tema, vai se verificar quais as alternativas mais viáveis de serem implementadas com base nos recursos que se tem, vai fazer levantamento de custo, enfim. Aqui é onde todo o processo decisório, de fato, dessa política pública, ela é tomada. Então, vai envolver aqui, ó, a escolha da melhor alternativa da política pública, e a decisão pode ser influenciada por fatores políticos, econômicos e sociais, né? Fatores políticos aí vai depender além da questão política em si, né, da administração pública, também do estado político do Brasil, do país ou do estado de onde está sendo implementada, né? Muitas vezes, por exemplo, se for um governo que aquela administração ali ela foi eleita, por exemplo, com a bandeira da educação, é muito possível, né, que haja um interesse político maior em uma política pública da educação, e assim segue. E também fatores sociais, né, que são as demandas da sociedade, etc. Então, fez todo esse desenho, né, vamos chamar assim, da política, né, a gente já identificou quais são as possíveis causas, suas características, e já selecionamos aí, já equacionamos na tomada de decisão as melhores alternativas para resolver e já fizemos uma avaliação aí dos custos. A gente vai passar agora para a implementação, que é a quarta fase aqui, que é a fase, de fato, onde a política ela começa a ser executada, tá? A política ela entra em funcionamento e aí, a partir do momento a gente diz que ela começa a funcionar, a gente já tem, ela já começa a gerar efeito, seja efeito positivo, seja efeito negativo, e por conta disso a gente precisa estar fazendo uma avaliação, um monitoramento, na verdade. O monitoramento é avaliar, a partir do momento que eu implementei a política pública, ver o que é que ela está gerando. Por fim, né, tem essa etapa aqui de avaliação, e a avaliação ela vai se dividir em dois. Vai ter o monitoramento, que esse monitoramento já tem que ser feito imediatamente a partir da implementação. Eu vou sair monitorando aí todas as etapas. E vão ter as avaliações, né, que a gente vai ver aí de fato se a política pública está cumprindo seus objetivos. Nas avaliações nós temos 3 tipos principais, tá? Que é a avaliação ex ante, a in itinere e a ex post. Na ex ante é aquela avaliação que a gente diz que é diagnóstica. A gente faz ela antes da implementação, para a gente entender como é que está o segmento, quando a gente vai implementar, possíveis custos que não foram identificados, e etc, etc. Então, a avaliação que a gente faz para diagnosticar futuros problemas, né, que a gente vai ter na implementação, ela se dá antes de implementar a política pública. A in itinere, ela ocorre durante a política pública, é o monitoramento. Essa daqui, ó, é o monitoramento. Aqui eu vou verificar cada etapa da política pública que está sendo concluída, que está sendo entregue, e vendo se ela está atingindo aí os objetivos que estavam previamente estabelecidos. E por fim nós temos a avaliação ex post. A ex post ela acontece após, né? Após a entrega, após a conclusão da política pública, a gente faz uma avaliação para ver se aquela política ali, ela cumpriu o seu objetivo. Gente, lembrando que esse modelo aqui, ele não é um modelo rígido, como eu já falei no começo. Ele não está fundamentado em nenhuma lei, não tem uma lei que diga como é que tem que ser esse modelo. Isso aqui são modelos teóricos que foram criados aí pelos escritores, né, especialistas da área de políticas públicas. Então, é importante você ter isso em mente e lembrando que eles não refletem exatamente a realidade. Na realidade, essas etapas aqui, elas podem se sobrepor, uma delas não acontecer, enfim, pode acontecer muita coisa. E aí, após essa avaliação, né, a política pública a gente pode chegar tem muitas conclusões, mas 3 principais. A primeira é que ela já atingiu seu objetivo, já está tudo bem, tudo ok, e não tem mais necessidade, aquele problema lá já foi solucionado, então a política ela vai ser extinta, que seria a última fase de uma política pública. Ela é extinta porque ela já cumpriu seu objetivo.
ela pode ser reformulada. Se porventura o problema persiste, a gente viu que aquela política ali, embora tenha trazido algumas melhorias, ela não foi suficiente para resolver aquele problema. Então, nesse caso, ela volta aí para dentro do ciclo e ela vai passar um processo de reformulação. Ou ela pode continuar. A gente pode dizer, ó, essa política pública aqui, ela tá dando resultado, mas vai precisar de mais tempo. Vamos ter que passar mais tempo aí com essa implementação para ver se a gente consegue aí chegar no resultado que a gente espera, tá bom? Então, sabendo disso aí, basicamente assim, bem por cima, tá? Tô dando aqui o resumão do resumão, é o que você precisa aí, no mínimo que você precisa saber para responder as questões. E agora vamos lá para as questões e lá a gente vai debater bastante esse tema, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, nas aulas anteriores, resolvemos já 12 questões, agora vamos continuar aqui da 13, tá? Diz o seguinte, a questão número 13. A questão de como implementar políticas públicas capazes de promover a inclusão social com eficiência e eficácia em países como o Brasil é crucial na gestão pública. Tal como vem sendo concebidos no país, as políticas públicas apresentam algumas características comuns. Identifique o enunciado falso, ou seja, ele está procurando aqui o que não é verdadeiro. Pausa o vídeo, lê com calma as alternativas e tenta responder, que eu já volto com a resposta. Vamos lá, vamos responder, né? A letra A diz o seguinte: uma política pública é constituída por uma série de etapas. A gente já viu aí essas etapas que compõem o ciclo, né? Então, ele vai trazer aqui quais são essas etapas, né? Definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação e seleção de opções, implementação, avaliação de resultados, tudo isso aqui, ok, né? Faz parte lá daquele ciclo que a gente estudou. Então, aqui, ok, ele está querendo a falsa, aqui está correto. B. Uma política pública geralmente envolve diferentes instâncias do governo e da sociedade civil. Aqui também, tá, gente? Existem políticas públicas que podem ser resolvidas em uma única instância de governo, mas elas são exceção. Geralmente as políticas públicas irão demandar um amplo debate tanto da sociedade quanto das esferas de poder do Estado. Então aqui, tranquilamente, resposta correta. Ele quer a falsa, ainda não é essa. C. As políticas públicas são de longo prazo. Geralmente sim, tá? As políticas públicas geralmente elas são de longo prazo. Não se espera você implementar uma política pública e ela já chegar no seu resultado objetivo final rapidamente. Isso não existe. Mas produzem impactos ao longo de sua implementação e não apenas no final de sua vigência. Exatamente. Embora de longo prazo, essas políticas elas já começam a entregar resultados desde o início da sua implementação. Eu vou pegar um exemplo aqui, quando a gente pega em números, fica mais fácil de entender. Então, eu vou pegar um exemplo aqui só para ilustrar, que é a questão de construção de moradias. O Estado ele percebeu que as pessoas elas estão com déficit com relação à moradia, está tendo problema, etc, etc. Fez uma política pública e vai implementar. E decidiu que no final eles vão entregar aí 200 mil casas, tá? Então o Estado vai construir 200 mil casas e vai entregar a essa população. Não tem como o Estado estralar o dedo e aparecer 200 mil casas. Então, existem etapas para esse programa ser desenvolvido, né? Então, vai ter a questão da licitação, para você contratar uma construtora, a questão dos materiais, etc, etc, etc. Tudo isso aí tem que ser monitorado, tudo isso aí tem que ser avaliado. A partir do momento que eu já começo a implementar essa política, eu já começo a construir as casas, eu já começo a entregar. Vamos dizer, eu entreguei 10 casas, eu preciso entregar 200 mil. 10 não é nada. Mas, se eu já entreguei 10 casas, são 10 famílias que estavam desassistidas e agora tem onde morar. Então, perceba que desde a sua implementação, ela já começou a gerar impacto. E isso pode ser aplicado em qualquer política pública. Então, eu peguei aqui uma política com valor mensurável, até quantidade de imóveis, para ficar mais fácil de você entender. Então, aqui, tranquilamente, corretinho, não tem como ser a resposta, aquele que é a falsa. Letra D diz o seguinte: as políticas públicas envolvem uma tensão entre práticas derivadas de modelos gerenciais que procuram isolar as decisões de fatores políticos e as participativas buscam integrar os segmentos sociais, objeto das políticas no processo de gestão. Essa aqui é uma questão um pouco mais técnica, tá? Um pouquinho mais, e eu trouxe de propósito, por conta dessa letra D, para que a gente pudesse debater um pouquinho aqui essa questão. Existem alguns modelos de tomada de decisão dentro das políticas públicas. Alguns modelos vão envolver a racionalidade, o gerencial,
que são chamados modelos racionais, e tem outros modelos como incrementais e outros modelos que vão considerar aí outros fatores, a participação popular, os fatores políticos e etc. Então essa questão aqui ela tá ok. Existem os modelos gerenciais que vão focar aí simplesmente na questão gerencial, né, da política pública sem considerar os fatores políticos, e existem outros modelos aí que vão considerar os fatores políticos, tá bom? Então letra D, tranquilamente aqui, opa, tá ok. Então, só restou a letra E, já vou marcar, mas vamos ver que ela está errada. Uma política pública para ser implementada exige a aprovação por parte do legislativo de todos os níveis de governo envolvido. Imagina só, a prefeitura da sua cidade, ela decidiu fazer a pavimentação das vias de determinado bairro. Imagina que para fazer isso ela vai precisar de recurso. Então ela tem uma lei orçamentária que foi aprovada pelo Legislativo Municipal, separando recursos para poder fazer essas obras. Imagina se para poder fazer essa pavimentação, o Estado, o município precisasse da aprovação de todos os legislativos, ou seja, do Legislativo do Estado e do Legislativo Federal lá de Brasília. A rua nunca ia ser pavimentada, porque ia ser tanta coisa que eles teriam para decidir, para votar e etc, etc, que nunca iam conseguir implementar nada. Então isso aqui não faz sentido. O legislativo que precisa aprovar, seja o recurso, seja a modificação legislativa de leis, etc., para a implementação da política pública, é o legislativo daquela esfera lá de onde a política pública vai ser implementada. Muitas vezes vai ser em Brasília, muitas vezes vai ser no estado, muitas vezes vai ser no município, muitas vezes precisa aí de todo esse processo. Mas não tem como você dizer que sempre vai precisar disso. Por conta disso, essa questão aqui está errada. Como ele busca falsa, essa aqui é a resposta, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação a essa questão, deixa aí nos comentários que eu tento responder. Qualquer coisa eu posso até gravar depois outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Questão 13, ok. Vamos para a questão 14. Questão 14, uma questão menor, né, bem mais tranquila que a passada, diz o seguinte: processo de formulação de políticas públicas no Brasil passa por várias fases sequenciais e interdependentes. Tranquilo, a gente viu essas fases e elas de fato são interdependentes, né? Uma fase meio que depende da outra. A fase que representa o momento em que os interesses dos atores são equacionados e os objetivos e métodos de determinado problema público são expostos denomina-se. Pausa o vídeo aí, tenta responder, já volto. Então vamos lá. O que a gente viu lá nos ciclos? Né? A gente viu a formação da agenda, que é quando o problema ele entra na agenda do Estado, que pode virar prioridade ou não. E esse problema que entrou na agenda, ele virando prioridade, etc, etc, ele vai passar para a formulação. Na formulação, a gente vai buscar as causas e a gente vai buscar as alternativas para aquele problema. Após isso, a gente vai para a tomada de decisão. Na tomada de decisão, a gente vai equacionar os interesses, né, dos atores políticos envolvidos e vamos separar aí quais são as alternativas, né, que a gente acredita que vai responder melhor àquela política. Vamos ver quais são os impactos de custo e separar aí os recursos necessários para a implementação dessa política e etc. Então, é exatamente isso aqui que ele está falando, ó. Os atores, né, os interesses dos atores estão equacionados. Por que são equacionados? Porque você está decidindo, você precisa saber o que é que vai ser feito. Então, todo mundo, cada um tem uma visão, cada um tem um projeto. Agora, a gente tem que decidir o que é que vamos fazer. Processo de tomada de decisão. Objetivos e métodos de um determinado problema público são expostos, denomina-se, então, os métodos, o que a gente vai utilizar para resolver, para implementar aquilo ali, tomada de decisão. A gente já decidiu, vai ser feito isso aqui, e a partir daí a gente vai partir para a implementação. Então, implementação não é, formação de agenda não é, identificação não é, formulação de alternativas não é, alternativa B, tomada de decisão. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aí no comentário que a gente se ajuda. Vamos para a próxima. Questão 15 diz o seguinte: na análise ex ante, nós estudamos ex ante, itinere e ex post. Na ex ante de uma política pública, fica dispensada a estimativa de custo quando os fatores de análise forem de difícil mensuração, desde que os benefícios fiquem claramente evidenciados. Então, pausa aí, tenta responder, que eu já retorno. Então, vamos lá, gente. O que é análise ex ante? É aquela análise também chamada de diagnóstica. Você vai elaborar ela, você vai realizar essa análise para tentar identificar previamente, antes da implementação, por isso que é ex ante, antes da implementação,
quais são os impactos, né, daquela política, quais são os custos, enfim, tudo que você precisa saber aí, que você precisa prever aí com segurança antes de você implementar a política para que você não evite problemas mais sérios. Então, nesse caso, ele está dizendo o seguinte: se porventura os custos forem de difícil mensuração, não precisa você mensurar, não precisa você dizer quais são esses custos, desde que fique evidenciado o benefício daquela política. Vamos lá. Imagina comigo que o Estado, ele formulou uma política pública, tá? De distribuir um auxílio assistencial aí para as pessoas de R$ 5.000 por mês. E aí, o parlamento, né, o legislativo, ele questiona quanto que é necessário a gente separar do orçamento, ou seja, qual é o custo para a gente dar R$ 5.000 para as pessoas em necessidade no país. Aí o Estado diz assim, olha, é muito difícil a gente fazer essa mensuração, porque a gente ainda não sabe quantas pessoas estão nessa situação, né, que vão receber esse valor, mas o benefício é claramente evidenciado. Se você der R$ 5.000 às pessoas que estão passando necessidade, elas não vão mais estar passando necessidade, vai ter um impacto muito positivo. Perceba que o fato do impacto ser positivo e facilmente demonstrável não dispensa a evidenciação dos custos, porque perceba que a gente está lidando com recurso público. Para você poder destinar dinheiro público, é preciso que haja, aqui a gente já está entrando em finanças públicas, a aprovação, né, a previsão orçamentária. O orçamento público precisa prever aqueles recursos. Então, aqui está errado. Não tem como você destinar recurso público para uma política pública sem você saber quanto se espera gastar com ela, tá bom? Então, não tem nada disso aqui de dispensa estimativa de custo. Então, por isso, é errado. Questão 16. Uma questão mais chatinha, uma questão grandinha, e eu trouxe ela aqui só para a gente conversar e amarrar de vez aí essas etapas para ficar claro e a gente tirar as dúvidas, tá bom? Então, essa aqui eu peço que você leia com muita calma, leia com bastante atenção, e eu já volto com a resposta. Eu vou só ler aqui a parte de cima do enunciado e você lê as alternativas, tá bom? O ciclo de políticas públicas é uma forma de compreensão de como os processos a elas inerentes se organizam, geralmente vistas como compondo e se constituindo, exceto pelo, ou seja, ele quer saber o que é que aqui está errado. Então, leia as alternativas com calma, pausa o vídeo que eu já volto. Ok, gente, vamos lá. Vamos com muita calma aqui, tá? Porque essa questão aqui realmente é uma questão chatinha. Ele quer saber o que é que está errado, então vamos lá. A letra A está falando sobre elaboração e formulação. E ele vai dizer o que é, né? Consiste na identificação e delimitação de um problema da comunidade e as possíveis alternativas para a solução, na avaliação de custos e efeitos de cada uma delas e na definição das prioridades. Traduz-se na seleção e especificação das alternativas mais convenientes e explicitam as decisões adotadas, os objetivos e metas, os marcos jurídicos e os processos administrativos e financeiros. Essa questão aqui é um pouco chatinha, porque dependendo do modelo que for utilizado, tudo isso que foi dito aqui pode ser dividido em dois processos. Pode ser dividido na formulação e no processo decisório, tá? Mas alguns modelos trazem aí essa etapa como uma coisa só. Então, se você vê isso aqui como uma coisa só, estaria correto. Se você vê isso aqui como etapas distintas, estaria errado. Então, vamos com calma. Vou considerar certo por enquanto. Se não tiver outra pior, a gente volta para ela. Tá bom? Letra B. Está falando de formação da agenda. Se dá pela inclusão de um determinado pleito ou demandas de grupos na agenda política. Até aí, show de bola. Na lista de prioridades, não necessariamente, tá, gente? Vão ter modelos que vai dizer que a formação da agenda já são as prioridades do Estado, vão ter outros que vão dizer que não, que ali é só o geralzão das políticas que estão sendo debatidas, mas vamos segurar. Por enquanto não é suficiente para dizer que está errado. Se constituindo como um momento de construção de consenso entre os atores governamentais sobre o percurso da política. Gente, quando é que a gente forma consenso? Quando é necessário haver consenso? Na tomada de decisão. Na tomada de decisão, a gente precisa de consenso. Nem sempre. Acontece de políticas, inclusive, serem implementadas, chegar a ser executadas sem consenso.
Mas, em linhas gerais, se tem uma etapa que a gente tenta construir o consenso, é a etapa de decisão. Por quê? Na agenda, a gente só está identificando os problemas. Na formulação, a gente vai estar vendo os problemas, suas características, a gente vai ter a questão das alternativas, se existem soluções para aquele problema, mas na tomada de decisão, a gente vai decidir o que é que vai ser feito, a gente vai decidir quais são os custos, a gente vai decidir quais são as alternativas que efetivamente serão implementadas. Então, eu vou buscar consenso onde? Na tomada de decisão. Então, essa daqui está errada, tá? Não vou buscar consenso na agenda, então já vou marcar aqui gabarito B. Está muito mais errado do que a A, porque se A eu considerar as duas etapas como uma só, ela fica correta. Vamos para C. Então perceba só, eu trouxe essa questão só para você perceber que às vezes é necessário um pouquinho de jogo de cintura. Porque como são modelos diferentes, né, tem vários autores que trazem modelos diferentes de ciclo, muitas vezes você vai ter que buscar aqui qual é que está errada, independente do modelo que você utilizar. Letra C, diz o seguinte. Está falando aqui sobre implementação e execução, né? Em que a implementação constitui a organização do aparelho administrativo e os variados recursos humanos, tecnológicos e informacionais necessários à execução da política. Compreende-se o nível da execução, o conjunto de ações destinadas ao atingimento dos objetivos estabelecidos pela política. A execução é a política posta em ação. Aqui está perfeitinho, né? Na fase de implementação, a gente vai organizar o Estado, né, todo o seu aparato, ou, enfim, quem vai implementar aquela política para que ela seja efetivamente implementada. Então, aqui está certo, não tem nada aqui a se opor. Letra D. Monitoramento e avaliação. O primeiro, no caso monitoramento, consiste em um processo sistemático de supervisão da execução das atividades e de seus diversos componentes, cujo objetivo é fornecer a informação necessária à produção de eventuais correções do curso da ação. Perfeito. O monitoramento é justamente isso, é uma avaliação ali constante que vai acontecendo em todas as etapas para verificar se os objetivos estão sendo atingidos. Já a avaliação, por sua vez, é a mensuração, análise dos efeitos produzidos pela política pública, especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências previstas e não previstas da política pública. Exatamente isso. Na avaliação você vai ver o que de fato aconteceu, você vai fazer um juízo de valor sobre isso e vai ver se o que aconteceu o que você previa, seja o resultado que você buscava, ou se aconteceu uma coisa que você não previa, né? Alguma coisa que você não buscava. Então, gente, tranquilo aqui, questão 16, alternativa B, porque de todas aqui, apesar da 1, né, ficar nessa questão de ali estar meio que misturada a formulação com o processo decisório, a alternativa B, que trata sobre a agenda, ela trouxe algo que não é da agenda, então não tem como ser a correta, não tem como ser a resposta, né? Ele quer a errada aqui, então a errada realmente é a letra B. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Vamos para a próxima. Vamos lá? Questão 17 agora. Questão tranquilinha também. No processo de formulação de políticas públicas, a fase na qual os objetivos previamente definidos são convertidos em ações empreendidas para atingi-los é denominada. Lê com calma, pausa o vídeo que eu já volto com a resposta. Então vamos lá, qual é a fase, né, que os objetivos que foram previamente definidos eles vão ser convertidos em ações, eles vão ser postos em prática? É a fase de implementação, letra C. Os objetivos que eu estabeleci lá atrás, eu agora vou implementar. Então não é formação de agenda, não é tomada de decisão, não é avaliação, nem elaboração de alternativas. Tá bom? Essa aqui foi tranquilinha, acredito que todo mundo aí acertou sem dificuldade, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Questão 18 do concurso da ABIN, tá um concurso bem disputado. A respeito da formulação, análise e avaliação das políticas públicas, julgue o item, né? O ciclo de políticas públicas, organizado em fases sequenciais e interdependentes, reflete, na maior parte dos casos, a dinâmica real dessas políticas. Gente, nessa prova aqui, muita gente errou essa questão, porque é o que eu enfatizei lá no começo para vocês, e eu trouxe essa questão aqui de propósito. Então, lê com calma, responde, pausa o vídeo que eu já volto para responder. E quase que eu dei a resposta lá atrás, né? Mas vamos lá. Eu deixei claro lá para vocês que não existe nenhuma lei, nenhuma norma que trate sobre esse ciclo de políticas públicas. Não existe. Então, essas políticas, elas são modelos teóricos criados pelos escritores, pelos estudiosos da área.
e elas não acabam por não refletir exatamente o que acontece na prática. Muitas vezes a prática do dia a dia da política ela vai fugir totalmente do ciclo, ou ela vai pular umas etapas, ou ela pode até adicionar outras coisas. Então, por conta disso, ele não reflete, na maior parte dos casos, a dinâmica real das políticas públicas. Estaria errado aqui essa questão. Para ficar claro, não ficar só nas minhas palavras, né, trazer aí o embasamento, eu trouxe aqui o texto do SEC, tá, do livro dele, de 2010, página 33, diz o seguinte: apesar de sua utilidade heurística, o ciclo de políticas públicas raramente reflete a real dinâmica ou vida de uma política pública. As fases geralmente se apresentam misturadas, as sequências se alternam, ok? Então já é consenso aí entre os próprios estudiosos que o ciclo de políticas públicas, embora ele tenha uma utilidade, né, para questões didáticas, ele raramente aí vai refletir de fato a real dinâmica da política pública, por isso o gabarito aí é errado, tá bom? Vamos lá, só mais duas questões aqui para a gente fechar esse conteúdo. Questão 19, mais uma questão da ABIN, Psicologia. A extinção é considerada a última fase do ciclo de políticas públicas, porque trata da reflexão sobre os limites das políticas públicas, seu esgotamento e sua substituição por novas políticas. Lê com calma, reflete um pouquinho, pausa o vídeo que eu já volto com a resposta. Muito bem, eu falei lá, né, que quando a gente vê que a política ela já não é mais eficiente, ou então ela já cumpriu seu objetivo, ela é extinta. Então a última fase da política pública é a extinção, ela não vai mais existir, não vai mais ser aplicada. Pode acontecer, ao invés da extinção, que ela volte para a reformulação. Pode acontecer que haja continuidade daquela política pública e se torne uma política de Estado e que ela não vai ser extinta. Tudo isso pode acontecer. A gente vai estudar mais para frente a institucionalização aí das políticas públicas. Mas, via de regra, a última fase de uma política pública é a extinção. Então, aqui, gabarito verdadeiro. Vamos para a última aqui, rapidinho, questão 20, questão da VUNESP, questão boa. Ainda que em comum, a fase do processo de políticas públicas em que o problema é percebido resolvido, as leis e ações que ativavam a política pública são compreendidas como ineficazes ou o problema perdeu progressivamente importância e saiu da agenda. É definida como. Lê as alternativas, marca o que você acha aí, que a gente já volta com a resposta. Muito bem, para finalizar aqui, ó, ele está falando o seguinte: a fase ela é incomum, realmente é incomum, do processo de políticas públicas, e que o problema é percebido como resolvido. Ou seja, eu tinha um problema aqui, ó, de uma rua que alagava, tá cheio de alagamento, aqui, cheio de buraco. E eu precisava teve uma demanda social e precisava pavimentar essa rua. Então o Estado foi lá, criou uma política pública, né, para fazer a pavimentação dessa via, e ele pavimentou a via com um tapetinho, passou um tempo aí, não teve nenhum problema, ficou tudo, ó, perfeito, que é muito difícil no Brasil, né? Beleza, ficou ótimo. Então, se ficou ótimo, eu ainda preciso daquela política de pavimentar essa rua? Não existe mais o problema. Então, o problema foi resolvido. Então, a gente vai o quê? Extinguir a política. Por outro lado, se as leis, né, que criaram aquela política pública, que a ativaram, elas são ineficazes, né, ela não serve mais, ela não atinge mais o objetivo, também não tem por que eu continuar com ela. E se o assunto também perdeu progressivamente a relevância, também não tem por que eu ficar com ele, a gente continuar. Por exemplo, imagina que a gente faz uma política pública para poder facilitar a comunicação no país de instalação de orelhão. A gente sai em várias cidades, faz parceria público-privada, etc. Vários orelhões aí para as pessoas poderem se comunicar. Mas agora todo mundo tem smartphone, todo mundo, enfim, está conectado e tal, e aqueles orelhões lá perderam a utilidade. Então, se progressivamente perdeu a utilidade, não faz sentido eu ficar mantendo essa política pública. Ninguém mais está usando orelhão. Então, a gente vai aí, ó, extinguir. Então, essa última fase aí em que a gente vai encerrar essa política é chamada de extinção, letra E. Então, é isso, gente. Foi isso aí, ciclo de políticas públicas. Resolvemos aqui algumas questões. Acredito que você conseguiu compreender o conteúdo. Se não conseguiu, não guarda dúvida. Deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Na medida do possível. E vou tentar ajudar vocês. Mais uma vez, quem quiser uma preparação aí, ó, adequada, com material show de bola, entra aí no link, compra o curso que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, ó, beijo grande e até a nossa próxima aula.